Viana, hoje pela manhã tivemos aqui um belo debate que tratou do Pacto Federativo e envolveu também, e naturalmente, a questão da dívida dos estados. Como do nosso partido falaram inúmeros senadores, eu aproveito esse primeiro momento da sessão da tarde para falar do mesmo tema. E vou me dedicar especificamente sobre a dívida dos estados. Senhor presidente, como é conhecimento de todos, foi aprovado ontem na Câmara de Deputados o PL 238 de 2013, que trata de questões tributárias e dos critérios da indexação dos contratos da dívida dos estados e municípios com a União. Quero complementar a Câmara dos Deputados. Eu que tenho cobrado muitas vezes que a Câmara não vota. Num placar de 334 votos a favor e 9 contrários, a matéria foi aprovada e vem aqui para a nossa casa, para o Senado Federal, e que eu espero que rapidamente aqui também seja aprovada. O governador Tarso Genro, o senador Jorge Viana, fez contato comigo hoje pela manhã, e entre os pedidos que ele fez, fosse que efetivamente nós trabalhássemos para aprovar o projeto. Vai dar um fôlego para o Rio Grande. Não é o ideal, mas eu aprendi na política, entre o ótimo e o bom, eu fico com o bom. E quero aqui dizer que será fundamental, senador Pedro Simon, que a gente avance nesse projeto. A proposta fundamental e esperada pelos estados endividados é que as dívidas contraídas pelos entes federados passarão a ser corrigidas pelo IPCA, Índice Nacional de Preço ao Consumidor, acrescido de uma taxa nominal de 4% ou taxa Selic, a que for menor. Essa fórmula, como eu dizia, não é o ideal, não é a melhor, mas traz mudanças significativas para o meu estado, para o Rio Grande do Sul. Especialmente porque o contrato da dívida limita o valor da parcela em 13% da receita, gerando um resíduo que se acumulava periodicamente. Se a medida for confirmada aqui pelo Senado, eu acredito que será, a longo prazo, senador Jorge Viana, o estado do Rio Grande do Sul passará, então, a não acumular mais esses resíduos, como eu dizia aqui, reduzindo, assim, o saldo devedor, coisa que não acontecia até o momento. Além do que, sobre esse resíduo já acumulado, passará a incidir o novo índice, e não o IGPDI, mais 6%, que transformava a dívida gaúcha numa trajetória ascendente e impagável. Segundo projeções realizadas por especialistas, em 2028, os resíduos cairão ao montante de 50%, o que corresponderá a uma economia de 16,7 bilhões, ou seja, reduzirão pela metade. Apesar de não ter passado a proposta que previa a redução do índice de comprometimento da receita de 13% para 11%, podemos dizer, sem sombra de dúvidas, que a proposta é boa e tira do sufoco muitos estados e municípios, e aí, claro, eu estou falando aqui como senador do Rio Grande. Senhor presidente, repito, o ótimo seria reduzir de 13 para 11, mas a proposta é boa. Falei hoje, inclusive, com o secretário da Fazenda do Rio Grande, e ele faz essa análise. Com a redução desse índice, diminuiríamos também o montante comprometido com as prestações da dívida, podendo ampliar, então, a capacidade de investimentos no Estado. Em relação ao valor principal, chamado estoque da dívida, a expectativa é que seja quitado, enfim, em 15 anos. Coisa que os gaúchos sonham há muito tempo. O projeto
se torna relevante à medida que renegocia dívida dos estados que ultrapassam os 400 bilhões e dos municípios que superam os 68 bilhões. Cumprimento aqui a presidenta Dilma, que deu sinal verde para essa negociação. Tenho certeza que a aprovação desse PL 238 de 2013, além de reduzir o montante da dívida dos entes federados com a União, possibilitará o fomento da economia nos estados e municípios brasileiros. Posso afirmar, senhor presidente, que de 1999 a 2010, o índice IGPDI, mais 6%, aplicado no contrato com o Estado do Rio Grande do Sul, foi a aplicação financeira que mais cresceu, numa variação até de 471,6%. Enquanto que a poupança, nesse mesmo período, foi de 172,09%. A números de 2010, os estados brasileiros já haviam pago 84% da dívida e ainda deviam 171% do valor recebido. Por fim, afirmo, senhor presidente, que é oportuna, imperiosa, inadiável a aprovação da repactuação dessa dívida, ou dessas dívidas envolvendo aqui estados e municípios. Senhor presidente, entendo eu que a presidenta Dilma dá o sinal mais positivo para os estados e municípios na busca de uma solução para dívidas como a do Rio Grande, que todos nós dizíamos é impagável. Não sairemos nunca dessa. O caminho, como diz o poeta espanhol, se faz caminhando, e aqui nós estamos fazendo o caminho para nos livrarmos dessa dívida que estava com percentuais inadmissíveis, que levava ao caos os estados e municípios. Estamos caminhando bem. Repito, claro que eu queria o ideal, como sempre persigo aqui em cada proposta que apresento ou que debato. Mas essa avança. Entre o ótimo e o bom, eu fico com o bom.